Fala, galera! Belezura? Já pararam para imaginar um mundo sem câncer, com gente vivendo pra caramba, energia que não acaba nunca e tecnologias que parecem coisa de filme? A ciência tá voando baixo e o futuro tá batendo na nossa porta. Nesse vídeo, vamos mergulhar de cabeça nas descobertas mais absurdas e maneiras que estão rolando por aí. Se preparem para conhecer as paradas que prometem virar tudo o que a gente conhece de ponta cabeça. Cola comigo que essa viagem vai ser sensacional. E se eu te contar que a cura para o câncer pode estar mais perto do que a gente pensa, os cientistas estão quebrando a cabeça e já estão de olho em uns tratamentos que são de outro mundo. Imagina só, nanorobôs, tipo uns robozinhos microscópicos programados para destruir as células do câncer sem encostar nas células saudáveis. É como ter um exército de formiguinhas treinadas para atacar só o que não presta. E ainda tem o tal do CRISPR, que é tipo um editor de DNA, sabe? Os cientistas já estão conseguindo usar essa tecnologia para dar um reboot nas células do sistema imunológico, transformando elas em armas letais contra o câncer. É como se a gente pegasse o próprio corpo para combater a doença. Com essas descobertas, estamos cada vez mais perto de dar um nocaute nesse problema. Imagina um futuro onde o câncer vira só uma história para contar para os netos. Parece papo de doido, né? Mas com a ciência indo para frente desse jeito, vai saber se essa história não vira realidade logo logo, né? Quem nunca sonhou em ter a vida eterna, que atire a primeira pedra. E a ciência, meu amigo, tá dando uns passos largos nessa área. Lembra dos telômeros, aquelas coisinhas que ficam nas pontinhas dos nossos cromossomos e vão diminuindo com o tempo? Então, os cientistas descobriram como fazer esses telômeros crescerem de novo usando uma enzima chamada telomerase, que é tipo um elixir da juventude. Já fizeram até uns testes em ratinhos de laboratório. E não é que os bichinhos viveram quase 30% a mais? Imagina só o que isso significa pra gente. Claro que ainda tem muito chão pela frente, mas a imortalidade pode não ser mais coisa de filme de ficção científica. Pensa comigo. Realizar todos os nossos sonhos, viajar o mundo inteiro, aprender um monte de coisas novas por séculos. Mas será que a gente tá preparado para viver para sempre? Como é que a galera ia lidar com uma galera que não bate as botas nunca mais? Essas são perguntas que a gente precisa começar a se fazer desde já. Afinal, a imortalidade, se um dia pintar na área, vai mudar tudo. Mas vamos deixar a imortalidade de lado por enquanto e focar em outro problema: a falta de energia. E se eu te disser que a solução para esse problema pode estar mais perto do que a gente imagina, e o melhor de um jeito totalmente sustentável, sem destruir o planeta? Apresento a vocês a solução: a fusão nuclear. Podem esquecer o petróleo, o carvão e até mesmo a energia solar. A fusão nuclear é o futuro da energia, e esse futuro está mais perto do que parece. Imaginem um mundo sem poluição, com energia limpa e de sobra para todo mundo. Parece até promessa de político, né? Mas a ciência está mostrando que esse sonho pode virar realidade. Enquanto a gente tá aí se matando com combustíveis fósseis, o Sol tá lá, tranquilão, gerando energia através da fusão nuclear há bilhões de anos. E se a gente conseguisse copiar o Sol aqui na Terra, ao invés de quebrar os átomos como na fissão nuclear, na fusão a gente junta eles, liberando uma energia absurda, muito maior do que a da fissão. E o melhor, sem gerar aqueles lixos radioativos. É a solução perfeita para acabar com a crise energética de uma vez por todas. E a cereja do bolo é que a gente já está conseguindo fazer essa mágica acontecer. Cientistas do MIT e da China conseguiram, pela primeira vez na história, gerar mais energia do que gastaram durante a fusão nuclear. É um passo enorme para transformar essa tecnologia em realidade. Claro que ainda tem uns perrengues pelo caminho, como tornar o processo mais eficiente e construir uns reatores que aguentam o tranco da temperatura altíssima da fusão. Mas com a galera da ciência unida, a energia ilimitada está cada vez mais perto da gente. Mas vamos deixar a energia do futuro de lado um pouquinho e dar um pulo em outro assunto que promete revolucionar tudo: a computação quântica.
Preparem os neurônios. Se você acha que o seu celular já é o suprassumo da tecnologia, se prepare para ter um treco. A computação quântica está chegando para fazer os computadores que a gente usa hoje parecerem aqueles computadores gigantes que ocupavam salas inteiras. É como comparar um Fusca com uma Ferrari. Enquanto os computadores normais usam bits, que podem ser 0 ou 1, os computadores quânticos usam qubits, que são tipo mágicos e podem ser 0, 1 ou os dois ao mesmo tempo. É como se a gente multiplicasse a capacidade de processamento a cada qubit que a gente coloca. É muita doideira para uma coisa só. Com essa capacidade absurda de processamento, os computadores quânticos vão revolucionar tudo. Desenvolvimento de remédios novos em questão de dias, inteligência artificial que parece até mágica, previsão do tempo que não erra nunca e até viagens interestelares. Na medicina, por exemplo, os computadores quânticos vão permitir que os cientistas simulem o comportamento de moléculas supercomplexas, acelerando o desenvolvimento de remédios e tratamentos personalizados. Pode dar tchau para as doenças que hoje a gente não consegue curar. Na área da inteligência artificial, a gente vai ter sistemas muito mais inteligentes e eficientes, capazes de aprender e tomar decisões muito mais rápido do que a gente. Imagina as possibilidades. E na exploração espacial, os computadores quânticos vão permitir que a gente processe dados astronômicos em tempo real, mapeie planetas que ficam a anos-luz de distância e, quem sabe, até encontre vida inteligente fora da Terra. Claro que a computação quântica ainda está engatinhando, mas as possibilidades são infinitas. É uma área que promete mudar tudo o que a gente conhece, mas se segurem nas cadeiras, porque a próxima parada nessa viagem pelo futuro da ciência é ainda mais insana. Preparem-se para a fusão entre homem e máquina. E aí, pessoal? Vocês já assistiram filmes como Matrix ou Ghost in the Shell e ficaram imaginando como seria se a gente pudesse plugar o nosso cérebro num computador? Pois bem, se preparem porque essa realidade está mais próxima do que nunca. Empresas como a Neuralink, do Elon Musk, já estão desenvolvendo uns chips que podem ser implantados no cérebro para conectar a gente com as máquinas. E não, isso não é roteiro de Black Mirror. É a vida real. Com essa tecnologia, pessoas que infelizmente estão paralisadas vão poder voltar a andar, controlar braços e pernas robóticas com a força do pensamento e até mesmo mexer no celular só com a mente. Imagina a revolução que isso vai causar na vida de milhões de pessoas. Mas as paradas não param por aí. Imagine só a gente poder baixar um software direto no nosso cérebro, como se a gente estivesse baixando um aplicativo no celular, aprender inglês em minutos, ou até mesmo mostrar nossos pensamentos e emoções para os outros sem precisar abrir a boca. Parece coisa de outro mundo, né? Mas a ciência está mostrando que tudo isso pode virar realidade. Claro que essa história de homem e máquina levanta um monte de questões éticas e filosóficas. Até onde a gente está disposto a ir para turbinar o nosso corpo e mente com a tecnologia? Onde é que termina o humano e começa a máquina? Essas são perguntas que a gente precisa começar a se fazer desde já. Mas uma coisa é certa: a integração entre homem e máquina já é uma realidade e promete virar tudo de cabeça para baixo. Preparem-se para uma nova era, onde o mundo real e o mundo virtual vão se misturar de um jeito que a gente nunca viu antes. Caraca, quanta coisa alucinante a gente viu nesse vídeo, hein? A ciência tá voando baixo, e o futuro parece mais promissor e um pouco assustador do que nunca. A cura do câncer, a imortalidade, a energia ilimitada, a computação quântica, a fusão entre homem e máquina. Essas são só algumas das maravilhas que a ciência está preparando para a gente. É claro que ainda tem muito perrengue pela frente, mas com a galera da ciência trabalhando duro e com a gente ligado em tudo, o futuro parece brilhante. E aí, qual dessas descobertas te deixou de queixo caído?
Conta pra gente nos comentários. E não esquece de compartilhar esse vídeo com a galera para que eles também fiquem por dentro das paradas que vão mudar o mundo. A gente se vê no próximo vídeo de Fatos Fascinantes. Valeu!